Ler a Bíblia é importante, sim ou não? Bom, para esse rangido aqui, a gente não consegue ouvir a voz, né? Ler a Bíblia é importante, mas a Bíblia, eu vejo a Bíblia como algo perigoso. Mas Rubens, se a Bíblia é a palavra de Deus, como ela pode ser perigosa? É porque ela é mais cortante que a espada de dois gumes? A Bíblia não é mais cortante do que a espada de dois gumes. A palavra do Criador é mais cortante do que a espada de dois fios, que corta de um lado e corta do outro. Uma gilete. Né? A palavra do Criador, mas a Bíblia não é a palavra do Criador. A Bíblia é a palavra de muita gente. Muita gente. E muita gente mesmo. Agora, por que, Amadinho, o Rubens defende que a Bíblia é um perigo? Porque, por exemplo, vamos colocar uma faca. A faca só tem um gume. Certo. Tá certo? A faca na mão da cozinheira, do cozinheiro, ela vai servir para cortar batata, descascar legumes. Exatamente. Mas a faca na mão de um assassino... Vai fazer horrores. Então, já que o pessoal compara a Bíblia à espada, vamos aqui fazer uma analogia com a faca. Certo. A Bíblia na mão de pessoas de bem, como você que está assistindo, é uma maravilha, porque nela você conhece a história de Israel antiga. Exato. Tu conhece a história de Abraão, Isaac, Jacó e das descendências, e conhece o principal, que é a história do Messias e também a palavra do Messias. E por que não dizer também a palavra de Deus? Mas se eu disser que a Bíblia é toda a palavra de Deus, eu vou estar enganando a mim mesmo e talvez levando outras pessoas ao engano que eu considero pior. E tirando o mérito do Messias. E aí você tira o mérito do Messias ainda, e não pode. A honra dele ele não dá a ninguém. Exato. Então, por que eu digo que a Bíblia é perigosa e você pode sentir isso? Porque também, sendo mal usada a Bíblia, a pessoa pode fazer qualquer tipo de pregação, amada. Pode desnortear o caminho. Pode fazer até inverso. Aliás, na própria Bíblia, se você quiser, apenas num livro, você tem um cara chamado Elifaz, que é o livro de Jó, que ele ensinava tudo ao contrário. Agora, pergunta, a palavra de Elifaz está na Bíblia? Sim ou não? Sim. Sim, está no livro de Jó. Então por que a Bíblia não é a palavra de Elifaz? Exatamente. E você pode ir atrás da palavra de Elifaz, acreditando que ela é a palavra de Deus? Pode. Se você quiser, você pode. É, Mas livre. você é livre, mas você vai dar com os burros na água. Exato. Porque lá a única palavra que importa é a palavra do Criador. Agora, tem também a palavra do Paulo, tem a palavra de quem escreveu os evangelhos, tem a palavra das cartas do Novo Testamento, de Judas, enfim, de todos. E você pode dar crédito, porque se tiver de acordo com a palavra do Messias, é a palavra de Deus. Mas se não tiver de acordo com a palavra do Messias, não é a palavra de Deus. E pior, você vai para o Velho Testamento, cara, você encontra tanta palavra lá de Jeová, que você cai para trás. Mas a palavra de Jeová não é a palavra de Deus. Porque Jeová fala de um jeito, Deus fala de outro. E outra coisa bem interessante que você falou com relação à palavra, e sendo o Messias é como saber que A, B ou C está de acordo com a palavra do Messias, que é ele próprio, né? Algumas falas do Messias. É só conhecer a fundo a história do Messias que está na própria Bíblia. Você conhecendo a história do Messias, vai conhecer a conduta dele e o caráter dele. Aí você vai saber quem estavam falando como ele, de acordo com ele. Ele é o vai parâmetro. identificar rapidinho. Você tem um parâmetro, tu tem um aferidor, você tem algo que é o padrão, é o Messias. O que não estiver de acordo com a palavra do Messias, não é a palavra de Deus. Ah, mas a palavra do Deus do Velho Testamento, tem muitos trechos do Velho Testamento, está de acordo com o Messias? Então é o Criador. Não está de acordo com o Messias? Não é o Criador. É fácil ver isso. Mas Rubens, por que deixar a Bíblia assim dessa forma? Não foram quem escreveu a Bíblia, gente. Foi quem traduziu, quem colocou capítulo e versículo, que botou lá, uma hora está lá Senhor Baal, botaram Deus. Ou Yahvé, ou Javé, na maioria das vezes, Jeová. Aí vai fazer o quê? E outra coisa, né? E deixando do jeito que ficou, é muito cômodo para quem usa a Bíblia para pregar vários caminhos. Fica muito cômodo. Por quê? Porque se for pregar, vou falar pregar, viu, gente? Anunciar só o Messias, eu acho que as denominações estariam vazias. Porque ele não prometeu nada para cá. Né? Estariam vazias completamente. Ele só fez duas coisas, assim, de prática pra gente. Que foi nos trazer e nos falar da vida eterna, que é para a próxima, não é para essa, e nos ensinar como nos portar perante as outras pessoas. Só isso. Você veja bem, gente, a família dos ricos pastores, a mulher, os filhos, você vê que eles são evangélicos, mas eles são os donatários, são os milionários. Agora, você vê algum artista famoso, ricão, frequentando alguma igreja dessas? Porque os ricos da igreja evangélica são todos os que dirigem a igreja.
Porque o rico não tem a dificuldade de pobre. O pobre passa dificuldades. Quanto mais pobre, mais dificuldade financeira. Então o que a igreja oferece são as coisas aqui do mundo, as soluções para o mundo. E o Messias não ofereceu nada disso. É por isso que a Madinha está falando que se pregar o Novo Testamento, se pregar Messias, o povo corre. Porque as promessas do Velho Testamento são para aqui, para esse mundo, mas são para José, para Davi, para Salomão, para Abraão. É para Israel. É para o pessoal de lá. Outra coisa interessante que você falou que me veio na cabeça, não esquecer, essas promessas eram para aquele povo, É. para cada pessoa linha específica. É. Era terreno, era físico. Era. Agora, tem uma promessa que é universal, é para todos que quiser. É o que o Messias prometeu e fez, que é a vida eterna. É verdade. Mas vamos lá ao tema aqui da nossa transmissão de hoje, que é o perigo da Bíblia. Vamos fazer aqui uma análise de 2 trechos da Bíblia, só para você ter uma ideia de como é perigosa na mão de pessoas erradas. Por exemplo, o pastor, ele tem respaldo na Bíblia. Se ele for um pastor, vamos dizer assim, tanto quanto depravado, ele tem respaldo para incentivar outros tipos de assuntos da Bíblia que não existem, na verdade. Mas ele tem respaldo para incentivar, por exemplo, vamos dizer assim, a lapidação sexual, para que a pessoa fique muito boa no sexo. Entende? Para que seja aprovada e suba na vida por conta do sexo. Tem respaldo na Bíblia, sim ou não? Tem. Tem. Agora, a grande pergunta é, a Bíblia, eles não falam que a Bíblia é a palavra de Deus? Falam. Então, a doutrina que nós vamos ler aqui agora, que está na Bíblia, ela, se for considerada do jeito que a igreja evangélica fala, ela também é a palavra de Deus. Fica numa sinuca de bico. Então, dá respaldo a uma pessoa qualquer depravada a fazer uma igreja dessa. Exato. Não é verdade, amado? Isso. Então, eu vou ler uma parte Pode aqui. ler a Esther, por exemplo. Olha como a Esther subiu ao poder. Olha lá. Qual foi o poder que a Esther usou? Não estou falando mal da Esther. Não. Até porque eu acho legítimo. Sim. Eu não estou falando aqui da Esther, estou falando da hipocrisia do sistema E religioso. cá entre nós, no meu pensamento, eu penso que toda mulher deveria usar o poder que a Esther usou. Eu também, eu penso que é legítimo. Depois ficaria casada e muito bem casada. Exatamente. Se eu tivesse uma filha, eu ia dizer, minha filha, leia a Esther, aprenda com a Esther lá, com o Eunuco, o pessoal que doutrinou a Esther, porque está certo aquilo ali. Passadas estas coisas... Sabe por que, amada, eu falei isso? Porque eu já ouvi muitas vezes, até parente, né, falando, eu quero que minha filha case com um homem direito. Não precisa você ter dinheiro, não precisa ter nada. Se for uma pessoa trabalhadora e de bem, eu quero que case. Aí casa com um cara que não tem nada na vida, e nem dá sorte de conseguir um emprego nem nada, depois fica reclamando. Exato. Mas não falou que o filho... Então, se a mulher tivesse casado com um cara de bem, mas que tivesse uma certa condição financeira melhor, não seria melhor? Isso é hipocrisia dizer que não é. Dizer que não é. E a Esther casou com um cara que não era de bem, era o rei Assuero, que é figura de demônio, de diabo, porque ele é adversário. No Velho Testamento. Exatamente. Ela casou com Assuero, E aí? que inclusive mandou matar todo mundo que era de Israel. Não chegou a concluir. Deu direito a se defender, mas mandou matar. Mas mandou matar. Entende? Então é um cara do mal. Ah, mas por que deu direito a se defender? Por causa da gostosura da Esther. Da delícia que era a Esther. Se não fosse um negocinho que a Esther tem lá pequenininho. É uma coisa incrível. Vamos ler então. O que aconteceu lá, amada? Vai. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, Ele estava, ó, lembrou-se... possesso por causa da mulher dele, chamada Vasti ou Vasti. Lembrou-se de Vasti, e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então ele está furioso por isso. Então disseram os mancebos do rei que lhe serviam: busquem para o rei moças virgens e formosas à vista. Ou seja, moças lindas e que não ainda tivesse tido contato sexual. Por que o rei queria uma mulher que não tivesse tido contato sexual? Por que será? Tá certo? Exatamente porque ele queria experimentar e ser o primeiro. Isso é óbvio. Ou não? E ele poderia experimentar quem ele quisesse, em quantas ele quisesse. Ele tinha a caneta. Ele tinha a caneta mesmo. A caneta é poderosa. A caneta, qualquer caneta. E ponha ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Egai, eunuco do rei. Detalhe, existia a casa das mulheres porque o rei tinha esposa, mas entre as esposas também ele tinha também as concubinas. As concubinas eram mulheres tipo escravas sexuais, a verdade é essa. E a esposa dele é aquela que ele apresentava, né, para o público, que era que ele gostava de ostentar, botava uma roupa nela real,
e ia para a solenidade com a esposa bonita. Mas a Vasti um dia não quis fazer isso mais, que ela estava de saco cheio, e o rei ficou possesso, e agora o cara falou, é simples, rei, tu é rei, cara. Tem um monte de mulher virgem aí, ó, que nunca teve contato com homem, e todas lindas. Você pode escolher quantas você quiser e uma delas para ser sua rainha. E o rei falou, é mesmo, como é que eu não pensei nisso? É burro, né? Pô. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. Reinar é só ser a esposa dele, porque é o rei que manda. Embora a Esther, né, com aquele negocinho que ela tem precioso, ele dizia para ela, tem metade do meu reino, se me pedir eu te darei, porque você é um colosso. Esse negocinho precioso é só um adorno. Como é? A mulher é só um adorno pro negócio precioso. Nós mulheres somos um adorno pro negocinho precioso. É verdade? Amado. É verdade. Não é machismo, mas é a realidade. Não adianta. Até eu entendo isso, que na prática é. Na prática é. Vai por mim. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Né? E sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntou-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai. Também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Hegai era um cara que ele não tinha o pênis, porque se ele tivesse o pênis, ele faria algo que seria nocivo, que era pegar as mulheres do rei. E o rei não podia deixar. Tinha mulheres, e digo para você, ainda tinha homens também, viu? Isso não é muito comentado, mas era natural. Que tivesse também meninos. Tanto que qual é o nome dele? Daniel foi levado lá para a Babilônia para ser escravo sexual. Tá certo? Ele não se contaminou com os manjares do rei, tá escrito. Você sabe, né? Você entende a linguagem da Bíblia. Mas ele foi levado também como garoto de sexo, escravo sexual. Então o rei tinha os eunucos, que eram pessoas que eram castradas, geralmente eram gays mesmo, já eram gays, né, que não tinha mais o pênis, para não ter problema com as mulheres do rei. Então esse aí era um deles, e esse aí era responsável por todas as mulheres do rei que estavam na casa das mulheres, onde foi levada a virgem, a jovem prima do Mardoqueu, Mordecai. Em cada versão tem um nome, mas é Hadassah ou Hadassah, né, tem dois nomes também, que é a Esther. Ah, tá. A Esther é um nome pagão, gente. A Esther é a rainha da fertilidade, viu? Ela é grega, tá certo? Ela é grega romana, porque Ostri é na linguagem grega e Esther é na linguagem romana. Entendi. É a Esther, o mesmo nome. É a rainha da fertilidade, é a que faz muito filho. Opa. E a moça... Detalhe, é a Páscoa. É a Páscoa. Astera, né? É. E a moça pareceu formosa aos olhos, e a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apresentou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em dar-lhe 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Então, esse eunuco, vamos dizer assim, ele gostou. Ele se simpatizou com a Hadassah, a Esther, né? Feita a Esther depois, rainha Esther. Ele vamos dizer assim, ele gostou dela. É uma coisa normal ter afinidade, gostar da pessoa, né, amado? E ele passou, e aí vamos dizer, seja por conta de uma providência divina, talvez, quem sabe, né? Para poder buscar uma ocasião, para poder libertar o povo que estava cativo. Exato, verdade. Quem sabe, né? Mas o certo é que esse eunuco, ele gostou da Esther e ele mandou para ela 7 mulheres. 7 moças de respeito do rei. O que são 7 moças? Para que a Esther quer 7 moças do lado dela? Na verdade, gente, naquele tempo era assim, isso é coisa daquela época. Mas na Bíblia não relata. A Bíblia fala que quando segura o saco do Abraão, está segurando a coxa. Então você tem que entender a linguagem. Quando entrou a ele, o rei conheceu fulana e entrou a ela. E quando fala conheceu é porque teve relação sexual. E quando fala entrou também teve relação sexual. E quando fala que tinha que jurar segurando embaixo da coxa do rei, ou do patriarca, no caso, era segurando o saco, as bolas, o saco escrotal do pai. Só que a Bíblia usa uma linguagem, não é verdade? O costume das mulheres, né? Usa trapo de imundícia, usa uma linguagem própria. Então, na Bíblia, você não vai encontrar, por exemplo, o aspecto cultural, histórico da época. Mas nesse ponto, você pode pesquisar que essas mulheres, elas eram experientes.
na arte da putaria, vamos dizer assim. Tá certo? Do sexo, de fazer coisas que o rei fica doido. Agora imagina um rei que tem uma experiência sexual do caramba, que tem tantas concubinas ele quiser. Tá certo? Quem mulher comum sem uma experiência sexual? Ia encher os olhos do rei. Encher os olhos do rei, amado. É. Olha de fato, de verdade, pensa. Será que Esther, pela graça do Espírito Santo, só se for? Tá certo? Mas se for pela graça do Espírito Santo, não precisa de treinar ela, não precisa de nada. Não precisaria. O eunuco colocou 7 moças para ensinar a Raquel, a Esther. A Esther. Tá Porque se entendendo? for só para deixar ela como enfeite ali pro rei apresentar ao público, não precisaria de enviar as mulheres lá. Se for só pro rei olhar, ele mesmo poderia ser um eunuco. Pegava e cortava aquela porcaria fora. Pra que ele vai querer olhar pra mulher bonita, cara? Quem vai querer ficar olhando? Ei, mulher bonita, eu vou ficar olhando. Tendo só uma mulher em casa, vai querer a mulher bonita só pra olhar. Não era o caso. O rei queria realmente fazer um sexo gostoso. E para fazer um sexo gostoso com uma virgem de talvez 15 anos, com um cara experimentado igual a Suíra, era muito difícil. Então o eunuco achou graça perante Esther e colocou para ela 7 coaches, Exato. 7, vamos dizer assim, instrutoras Isso. para instruir isso ela. Entende? E a Bíblia é bem clara, mulheres de respeito. Respeito da casa do rei. Agora você vê se o respeito que está falando aí é o respeito de questão em termos sexuais. Entende, amado? Entendi. Mas é claro que não era, eram as mulheres experimentadas. As mulheres que tinham experiência, entende? Nas coisas. E Esther foi preparada para aquilo. E ela, claro, tinha que ser adornada. E teve que passar pelo fogo, porque ela foi preparada e passou, né? É verdade. Então ela fez a lição bem feita. Prova de que ela tirou 10 no negócio. Tirou 10. Agora, eu não vou aqui dizer que teve também a atitude das meninas com a própria Esther. Embora se tiver, não tem problema nenhum. Não, isso aí você tocou num ponto que eu vou comentar e é uma fala minha, um comentário meu que eu posso analisar. Não posso? Posso. É. Se você for ver as histórias dos grandes reinados que teve, tirando da Bíblia, as histórias dos reinados por todo o planeta, né? Alexandre o Grande, aquele safado lá tem um filme que a gente assistiu. O Calígula. O Calígula, Nero, aí vai para os reinados orientais. Esses reinados, se você for ver, tem podridão em tudo, ainda mais nessa questão de ter mulheres, ter homens também, homem com homem, o rei com a própria irmã, né? E vice-versa. Então, por que na história dos reinados, só porque está relatado na Bíblia, não seria da mesma forma? Por quê? Né, amado? É isso que eu queria colocar. E a gente não tem base aqui para dizer que as 7 meninas, as 7 mulheres experientes que ajudaram a Esther a conquistar o espaço dela, nós não podemos afirmar que tinha relações entre elas. Exato. Porque não vamos além do que está escrito. Mas vamos dizer assim, na época, costume daquela região também, que ali é Babilônia, meu filho. É Babilônia. É verdade. Tá certo? Eles estão na Babilônia. Né? Então, era costume não só na Babilônia, mas como a Madinha disse, em todos os reinos, atitude sexual de homem com homem, mulher com mulher. Então, a chance de Esther ter tido relações sexuais com as 7 meninas é muito grande. Muito grande. Porque ela foi ensinar sexo para Esther e sem violar o lacre. Pô, já pensou? Não pode violar o lacre. Aliás, eu conheço, né, a Madinha também conhece, pessoas que são homossexuais femininas e têm o lacre. E se relacionam há muito tempo. Muito tempo. E não deixou romper o lacre, né? Estão lacradas ainda. O lacre está intacto. Mas vamos a Esther de novo, amado. Então o que aconteceu? Vamos ler o que aconteceu. Do rei. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Que ela tinha sido levada para ser escolhida lá, a rainha da Babilônia. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. E, chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Isso aí era o seguinte, isso era o seguinte, gente. Você sabe que sempre teve esse negócio de mirra, incenso, essas coisas, eles sempre foram muito assim, vamos dizer assim, rígidos nessa questão de pele, de beleza, né? E a mulher era preparada, tipo assim, para ficar com a pele mais lisinha, mais jeitosinha, alimentação saudável, porque a Esther era escrava. Hadassah, no caso, ela era escrava lá, ela não era uma mulher nobre.
né? Então ela era uma súdita. E por ser súdita, às vezes se alimentava não tão bem, né? E tinha algumas manchas na pele, alguma coisa ali de machucado, uma coisa que ela se cortou. Então era o tempo para ela sarar aquilo tudo e cuidar, bem cuidadinho da pele com creme de beleza da época, vamos dizer assim, e uma alimentação saudável. Era o tempo para ela ficar bem bonita, preparada não só na forma física dela, na formosura física, mas também nas habilidades que você sabe quais são. Nas habilidades prazerísticas. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. Porque era a hora dela ter todos os ases, né, as cartas na manga, para poder convencer o rei de que ela seria uma grande rainha, ela seria a rainha ideal. Por conta de quê? Da inteligência, da honestidade. Por conta de quê, cara? O que um homem vê numa mulher primeiro, se não bumbum, seios e beleza física? A realidade é essa. A mulher nem tanto em relação ao homem, nem tanto. Mas o homem é visão. Mas o homem também. Não adianta falar que não, que é hipocrisia. Agora, não vamos generalizar todo o planeta, mas 99,99% é. Por que eu fiquei com a Madinha e não abri mão? Porque olha a boca dessa mulher, que boca linda. Quando eu vi a boquinha da Madinha na internet, pela internet no caso, eu falei, eu vou ter que sair daqui do Rio para ir em São Paulo só para lamber a boca dela, não vai ter jeito. Só para dar uma lambida de fora a fora. Amado, eu já me perdi aqui onde eu estava, minha vida, peraí. À tarde, agora por quê? Olha só. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Verdade. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Nossa. O rei dava uma experimentadinha básica. Para ver qual era do artigo. Se não tá era lambidinha na boca não, né? Eu lambi, eu fui a São Paulo umas 3 vezes só para lamber a boca da Madinha, só isso. Foi só isso, é verdade. E terrível, hein? E digo pra você, ela não usa batom, porque se usar, a brincadeira não dura nem 2 minutos. E as mulheres que não pode usar batom nessa boca, senão a brincadeira acaba antes da hora. Mas a minha vida, onde estava? Eu tô na concubina lá da concubina, Raquel. Então, à tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei. Olha pra cá, naquele tempo o rei se preparava com tudo enquanto era erva medicinal da época, porque era o dia todo, meu irmão. Era uma sessão que eu vou te enganar não, era o dia todo. E não sei nesse caso da Bíblia, não sei nesse caso. Você me entende? Eu não sei nesse caso da Bíblia, mas o caso da realidade da época é que não era só com uma mulher, não. Se o negócio baixasse, tinha que ter outras ali do lado para que já sabia a habilidade para levantar de novo. É só conhecer o que eu falei. Porque era o dia todo, era de manhã até, era o dia do sexo pro rei. Era de manhã até a noite, tá escrito ali, ela não voltava para casa antes de chegasse a noite, voltava meio cambaleando, meio trocando as pernas, meio bêbada, meio zonza. Um pouco descadeirada, mas voltava. Mas voltava. E aí, se o rei tivesse gostado daquilo ali, ele falava, agora é você mesmo, vai ser a rainha. Então, qual era a moeda de troca para ser rainha? Era aquele negocinho. Agora você vê, nas mãos de pessoas mal intencionadas, não se pode abrir uma igreja e pregar isso, gente? Poderia. E a igreja está vazia, amada? Não, ia ficar cheia. As mulheres tudo rejeitadas, as mulheres que estão lá ali e tal, para situação difícil, com beleza e o caramba. Vem cá, vamos para a unção da Esther, minha filha, vamos para a minha igreja. Na minha igreja arrumo logo um rico para você, logo na unção da Esther. O negócio é a unção da Esther, não tem mais jeito. Nós vamos fazer aqui nessa igreja uma campanha de 6 meses na unção da Esther. E aí, rapaz, até o próprio pastor pode ser o aferidor da medida para ver se está de acordo ou não, só não pode tirar o lacre. Mas no caso também, se o esquema encher a igreja, né, amado? Com lacre ou sem lacre. Sem lacre. Vai todo mundo pro balaio. Deslacrado, tá tudo valendo. E aí segue a matéria, gente, Sim. A gente sabe. Acabou, amado, ou tem mais? Não, só tinha até a parte que você falou pra ver a gente ver aqui mais, ó. Mas acho que aí casa com ela e vive feliz pra sempre, aquela coisa toda. E ela é boa de comida, porque ela dá um banquete pros amigos dele, né? Você vai imaginando a coisa. Mas é o seguinte, gente. O que a gente tá falando aqui é que... Em resumo, amado, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de muita gente. Ninguém pode pegar a Bíblia para fazer em cima da Bíblia uma doutrina. A doutrina é em cima do Messias, porque em tudo foi tentado, mas sem pecado.
A Bíblia é a palavra ali da Esté, a palavra do Assuero, a palavra do concubino lá, com o nome, o eunuco. É a palavra dos mancebos, conselheiros do rei, que conselhou a ele. É a palavra do Mardoqueu, primo da Esté, que é filho do tio dela, conforme está relatado na Escritura. Não é verdade? É a palavra de todo mundo ali. Mas não é a palavra de Deus. A palavra de Deus você lê quando o Messias fala. É ali que é a palavra de Deus. Exatamente. Ah, Paulo falou a palavra de Deus. Falou segundo o Messias. Tudo que ele falou segundo o Messias é a palavra de Deus. Mas o que não foi dito segundo o Messias não é a palavra de Deus. Nem do Deus do Velho Testamento tem muitas passagens, na maioria. Aqui é o relato de palavras de muita gente, né? Aquele Deus do Velho Testamento, aquele que volta atrás, que se arrepende, aquele que tem sombra de variação nele, aquele não é o Criador. Está entendendo? Então, até mesmo aquela palavra ali que parece ser de Deus, do Velho Testamento, essas palavras que eu estou dizendo, e maioria delas não é do Criador. Do Criador é segundo o que o Messias falou. Né, amado? Exatamente. Então, gente, tem outra parte do programa, mas o vídeo ficou muito grande. Nós vamos para... Ia fazer mais um, né? Íamos. Mais um trecho da Bíblia. Isso. Vamos fazer mais dois, então? Beleza. Que é para poder contemplar o pessoal? Então, por que a Bíblia é um perigo? Parte 2. Isso.